Oi, gente, chegou a minha vez de falar dos 9 capítulos finais desse livro, que é incrível, né? Ele é uma reflexão sobre reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, os trechinhos do Evangelho comentados que ela puxou e fez dali uma reflexão mais psicológica. Para a gente entender melhor, e principalmente esses 9 capítulos finais, a gente precisa saber um pouquinho sobre ego e self. Né? Sem isso, a gente fica meio que boiando no livro. Então, o ego, segundo Jung, o centro da identidade pessoal, né? E a self é justamente a união desse consciente com o inconsciente. Então, o self é como se fosse toda a nossa expressão e o ego estivesse lá no miolinho. E esse ego, ele é justamente essa parte dos pensamentos, das percepções, da memória, na nossa relação diária com o externo, com o mundo, né? Então, como é que a gente quer que o mundo nos veja? Como é que a gente se coloca nesse mundo, né? Já o self é o todo. E Jung acreditava que essa relação do ego com o self era importantíssima, né? Essa conexão, ter equilíbrio nessa conexão, nos ajudaria justamente a ter esse processo de individualização, de autenticidade, de integração do indivíduo de forma mais sadia. Essa descompensação traz transtornos psicoemocionais fortíssimos. Já a Joana, lá no primeiro capítulo desse livro, vai dizer que o homem, ele erra por ignorância ou por rebeldia, né? E que a gente, nesse sentido, mergulha na sombra. É como se fosse o lado escuro da personalidade da gente. E a gente acaba agindo sem compaixão, sem razão, né? E dando esses estímulos para o nosso ego. E, na verdade, Jesus traz nos ensinamentos dele as possibilidades, o fundamento de como a gente pode evoluir o nosso self, o nosso todo. E aí a gente se ilumina de forma que a gente vence essa sombra, né, que tá ali na gente, do ego. E o outro conceito muito importante é o do anima e do animus, né, que a anima é esse arquétipo feminino na psique masculina e o animus é o arquétipo masculino da psique feminina. Ou seja, a anima é aquela coisa da receptividade, da emoção, da capacidade de conexão, né? Desse eros, assim, que junta. E o animus é a razão, é a convicção, os princípios, é a questão lógica. É bem yin-yang, né? Ter essa condição. E isso é muito importante porque Joana faz uma relação com o amor, que é a base do pensamento, né, da doutrina, do fundamento do Jesus, né? Então, através do tempo, os homens, os seres humanos, e associaram o amor ao anima, né, ao feminino, né? Porque foi considerado o quê? Que o amor era um sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, esquecendo que todos nós temos o anima e o animus, né, na gente. E aí, o que eles fizeram a partir disso? Eles destruíram a possibilidade da mulher ter um animus e a do homem ter o anima dentro dele, né? Então, o homem não chora, né? A mulher não é forte, a mulher não tem razão, não pensa, a mulher só sente. O homem, desta forma, se estabeleceu um processo de subjugação, eu tô falando do coletivo, hein? Do processo de subjugação, onde atribui a culpa e a responsabilidade pela queda do homem. Sabe Adão e Eva? Pois é. Portanto, a degradação de toda a humanidade está na mulher, né? E nessa coisa sentimental. Então, haja transtorno psíquico e uma subjugação que que causa transtornos terríveis. E aí eu vou entrar nos capítulos, né? São 9 capítulos. O capítulo primeiro é o capítulo 27, que vai falar últimos e primeiros, né? E os últimos serão os primeiros serão os últimos, em que ela traz a possibilidade da gente superar o ego, né? É um capítulo que faz um convite a gente a superar o ego e investir as melhores energias da gente na vivência e divulgação da mensagem evangélica.
né, iluminando justamente essa self. Então ela diz aqui que o ego, ele necessita de prazer, de posse, que são ambições que tiram a paz da gente, que ele está sendo educado para triunfar a qualquer preço, ou seja, essa filosofia utilitarista da gente ter utilidade o tempo inteiro, né, e de um sistema de competitividade, e que vai negando os infortúnios, as enfermidades, a velhice, a morte, ou seja, nega a nossa fragilidade, né? As nossas transformações, o nosso caminho de aprendizado através das nossas transformações. O resultado disso, muitos transtornos psicológicos graves e danos espirituais de libertação penosa. A gente assiste isso dentro da nossa casa o tempo inteiro, conosco, com os mortais, né? Os que estão encarnados em sofrimento, assim como aqueles que a gente recebe, né, os amigos nas desobsessões, né, que a gente tenta auxiliar, tenta ajudar para que eles vão nesse caminho de autocura, que é a mensagem central de Jesus da autocura, né? E Jesus, em momento nenhum, ele combateu a posse e o prazer, tá? Desde que elas venham de esforços dignos dos objetivos a serviço da humanidade. Esse é o grande tchum da questão, né? É que a gente não centre a vida na gente, a gente tem que centrar a vida no coletivo. Essa é a grande mensagem que põe por ruir tudo aquilo que estava vivendo naquela época, né, de Jesus. Então, para ele é positivo o progresso mediante o trabalho, o objetivo do bem comum, o coletivo, ou seja, um sistema de cooperação, o auxílio recíproco traz dignidade a gente, né? E tudo é passageiro diante do Espírito. A máxima é não humilhar, não ao desperdício, não ao abuso de poder. Dessa forma, a gente consegue iluminar o self da gente, né? A gente consegue trabalhar contra essa sombra de poder e prazer, né? Que é o do ter, né? E aí a gente tem essa iluminação tão importante e tão desejada. Nesse capítulo, ele fala sobre algo muito importante também, né? Que é essa questão de nós espíritas, né? O que a gente não pode desanimar, que é últimos e primeiros, né? Os últimos, os trabalhadores de última hora também. A gente não pode desanimar diante do serviço, a gente precisa ter respeito, consideração pela diversidade, pelos credos religiosos, pelas filosofias existentes. A gente precisa ir atrás de pensamentos edificantes, né? A ação do bem. A força de transformação, de melhoria, de administrar o próprio corpo, ela fala sobre isso, de buscar manter a consciência de si mesmo, né? Então, fala sobre terapias, sobre a gente se entender, fala de não fugir do próprio corpo, não fugir dos compromissos que a gente tem, né? Que dizem respeito, né? E principalmente, não depender dos caprichos terrestres, né? A gente está sempre avaliando, né, por que a gente está sofrendo, né? E manter-se vinculado emocionalmente à vida sem limite. Porque isso que ela falou aqui, ó, da gente não aceitar as enfermidades, os infortúnios, a velhice, a morte, leva a gente para caminhos de transtornos muito medo, muitas decisões difíceis, né? Em seguida vem o capítulo 28, onde ela fala sobre mediunidade, a mediunidade como ferramenta. Então, a mediunidade relacionada à saúde integral do indivíduo e do coletivo. Então, ela é a ferramenta para a gente se relacionar com a consciência cósmica, né? Para a gente adquirir a sabedoria, renovar a energia, através desse intercâmbio que a gente tem, a gente pode transcender. Ela é enfática ao dizer que todos somos médiuns e que o que muda é a ostensividade e a percepção desses fenômenos enquanto médiuns. Mas todos nós temos esse processo de mediunidade. E por isso a gente tem um compromisso muito grande, né? Que lá na época de Jesus já se manifestava esses fenômenos.
convulsão epilética, enfermidade física, subjugação, alucinações, todos esses problemas psíquicos relacionados à mediunidade. Se a gente não se relaciona bem com a nossa mediunidade, não trabalha, não estuda, não tem como ela como uma ferramenta, a gente vai adoecer bastante, porque a gente vai se concentrar na sombra e não na luz. No terceiro, que é o 29, ela vem falar sobre matrimônio e amor. Então, é desmistificar as leis do amor, né? Ela traz muito amor aqui nesse comportamento relacional, né? Entre casais, entre as formas de se relacionar amorosamente. E aí ela traz a lei da causa e efeito para explicar quando Jesus disse assim, quando Deus une, o homem não separa, né? Então, quando Deus une, o homem não separa, o Deus que ela fala aí, quando essa união que ela fala aí é a união da atração, né? Precisa citar o ser congruente com o outro ser. Por isso, por vezes, a gente se encontra no momento e alguém vai se trabalhando e o outro não vai se trabalhando, e daqui a pouco não há mais lei de atração, e aí temos uma retração, né? Então, enquanto as pessoas se trabalham individualmente e juntas, né, nesse compromisso, porque a atração e a relação, ela é uma construção, né, de como você cuida disso. Então, a união, no mais, é formalidade social, código que um homem inventou, coisas para preencher o seu ego, em termos de posse, né, de ter, de prazer, de herança, de dinheiro, de um monte de coisa que é tudo menos amor. Então, é um capítulo massa, que vai falar sobre divórcio, vai falar sobre junção, vai falar sobre separação, é bem bacana. No quarto, que é o 30, ela fala sobre a espada e a paz. Então, a espada que enfrenta a sombra coletiva. Sabe aquela de Jesus, assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas é uma espada cortante coletivamente. Ela fala bem sobre a coletividade aqui nesse capítulo. Então, ela tira Jesus dessa ideia de ser mitológico, né, e traz ele para um ser desafiador, real. Por quê? Porque a proposta dele não é você amar, beijar, dar carinho, nem você julgar e condenar e ter, né, uma subjugação. Não é sobre isso. Ao contrário, a proposta dele é suplantar esses códigos éticos e religiosos que a gente tem. Ele traz uma nova proposta ética, uma nova proposta de codificação, um convite que a gente trabalhe coletivamente. Minha gente, eu me lembrei muito daquele pastor Henrique e do livro dele, Jesus Negro. Se você não leu, leia, porque ele e Joana dialogam muito. É o papel ético perante a sociedade, é como a gente enxerga as pessoas. Aqui ela vai falar sobre preconceito, aqui ela vai falar sobre questões de raça, aquela de gênero, de diversidade, de tanta coisa, sabe? Importante que a gente precisa. E fala também sobre muitos transtornos que nasceram daí, né? E de como a gente tá usando a internet mesmo, ela fala da internet, para disseminar tudo isso, né? Então a gente precisa rever, repensar nossos comportamentos e a nossa presença aonde a gente tá. Nossa presença física e nossa presença digital. É muito importante isso que ela nos traz. O quinto, que é o capítulo 31, fala sobre cruzes. E essas cruzes é a terapia para a transformação individual. Então, à luz da psicologia, para a gente poder, cada um de nós temos nossas cruzes individualmente. E a partir desse carregar essa cruz, né, que é invisível, que são nossos tormentos, nossas dores, nossos desafios, né, a gente vai ter condições de se transformar,
vai pegar, identificar essas dores, essas sombras e alterar essa constituição. E ela dá a terapia como caminho para isso, entendeu? Porque as nossas expressões no corpo, no físico, elas estão diretamente ligadas ao nosso emocional, nosso psíquico e à nossa alma, né? Nós somos integrais. Então ela defende bastante a terapia, a saúde mental, a gente parar de pensar que vai para terapia só para resolver coisa. Eu tô com insônia, eu tô com depressão, eu tô com crise de pânico, eu tô com luto, eu tô com... Não, a terapia é muito mais além que isso aí. A terapia vai nos ajudar a nos reconhecer, nos transformar. É o que somos. No capítulo 32, ela fala sobre o psicoterapeuta. Ela traz Jesus como o grande psicoterapeuta, né? Então, ele ali, naquela trajetória, ele enxergou as pessoas num ser integral. E a terapia dele dirige-se às causas físicas, emocionais, psíquicas e morais. Ele nunca rejeitou ninguém. Se eu tô cego, ele não ficou lá dizendo, mas sua cegueira tem a ver. Não, ele tratou, né? Ele a tratou de forma integral, aquela pessoa até atingir o âmago, o interior, né, dela. Então, ele previne, né, que ele faz os seus discursos, ele reúne as pessoas, ele trata e ele cura as pessoas. Né? E ele jamais se recusa a atender ninguém em todos os momentos. Basta abrir o seu coração e estar disposto a olhar para as suas sombras para poder recebê-lo, para poder ter iluminação e seguir em frente. E aí, em seguida, no capítulo 33, ele fala da busca, né? Que não contente-se, busque sempre melhorar. Então, aqui Jesus propõe que ninguém se satisfaça com o que já foi conseguido, né? Não, tem que crescer, tem que buscar, tem que se entregar ao esforço para se libertar desses atavismos iniciais, assim, eu sou tímida e acabou-se. Não, eu sou tímida. Por que eu sou tímida? O que eu faço para mudar a minha timidez? Como eu lido com essa timidez sem que ela me impeça de me se comunicar com o mundo, de eu me colocar, de eu me prostrar, entendeu? Então, isso é um processo de busca, de transformação. A gente pegar uma coisa e dizer assim, minha filha, é porque eu não gosto disso, e absorver isso como absoluto, a gente se paralisa. Porque eu não sei fazer isso. Porque eu não sou assim. Porque eu não levo jeito para isso. Por quê? Entender-se, não que necessariamente você é tímida e agora vai ser a pessoa mais falante do mundo, mas entender por que você é e tentar buscar lugares onde ela não te trave, né? Mas que ela te permita seguir adiante. É sobre isso. O penúltimo, que é o 34, é a gratuidade do bem, né? Que ele fala que a mediunidade, ela é solidariedade, ou seja, todos somos médiuns, ela é enfática nisso. Cada um em graus e modos diferentes, né? Os fenômenos e tal, mas todos somos. Então, através dessa mediunidade, a gente pode transformar-se. Então, ele traz aqui, jamais a mediunidade pode transformar-se em profissão sobre qualquer pretexto, né? Conforme se apresente, a lei vibra em toda parte. É a do trabalho, da conquista, do pão com labor digno, pessoal, intransferível. Cada um vai dar gratuitamente o que gratuitamente recebeu. Então, para se manter na vida, trabalhe, se esforce. Se trabalha com energia, tudo bem trabalhar com energia, trabalhar com biomedicina, trabalhar com constelação, está moldando a energia. Mas se você está fazendo um trabalho de comunicação com os espíritos, se seu teu processo de cura ali, se teu processo de magnetização tiver uma conduta relacional com essa mediunidade, se você está ouvindo, trazendo uma informação, então a que te recebe gratuitamente você deve dar. E o teu pagamento nisso aí é algo que transcende a materialidade.
né? A gente sabe bem disso. E no último capítulo, o 35, é pedir e conseguir. A prece vai além das permutas vibratórias fisiológicas. Eu me lembrei muito de um vídeo do Dr. Sérgio Filippo, que ele fala sobre, perguntam para ele quem somos, o que somos, né? E aí ele começa a falar para você a troca biológica, né? Fisiológica que nós temos com o universo, assim, porque nós temos bactérias, nós temos vírus, nós temos uma relação com o mundo, a mineral, né? Que não para, mas a prece, ela transcende tudo isso, né? A prece é uma vibração muito além disso aí. Aí eu vou ler para finalizar, que é exatamente isso aqui, ó. Quando o desespero, de qualquer forma, circunde a casa mental e o departamento emocional da criatura, cabe-lhe, na dificuldade de discernimento, de entendimento ou de dor em que se encontre, abrir-se à prece e pedir amparo a Deus. Tocando-se de luz, portanto, tudo obterá, e concedido lhe será o que pedir. Belíssimo. Eu queria falar milhões de coisas para vocês, extrapolei demais meu tempo, como sempre. Mas esse é um livro incrível, incrível. Ela é uma mulher revolucionária mesmo em pensamentos, né? Que não tem medo de falar em questões muito sérias, em questões pertinentes, né? De amor, de sexo, de labuta, de preconceito, de discriminação, de encontros e desencontros, de casamentos, de divórcios, de patriarcado, de machismo, de terapia, de isolamento, de transtornos. Ela é realmente incrível. E assim, você vai conseguir enxergar tudo isso no Evangelho a partir dela. Quem quiser trocar figurinhas depois, eu quero, eu agradeço. Um beijo, minha gente.